Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala. Olá pessoal, o Bem-Estar e Movimento de hoje está no ar sobre um assunto muito recorrente na população, cada vez mais recorrente, que são os problemas articulares. Quem não tem uma dorzinha na coluna, no joelho, enfim, para conversar sobre esse assunto, para saber como tratar, como prevenir, eu tenho um convidado muito especial, um ortopedista especializado em joelho, o Dr. Maurício Yamaguchi. Dr. Maurício, muito bem-vindo e vamos conversar sobre essas dorzinhas que acabam limitando tanto o nosso dia a dia. Olá, Márcio, olá, ouvintes. Agradeço muito o convite de estar aqui, né? Sou um ouvinte seu, admiro muito o seu trabalho aí, de todos da CBN em promover a saúde. Espero dar dicas importantes hoje aqui, que juntos aqui, né? Possamos dar dicas importantes hoje aqui pro tratamento de quem já tem artrose, né? Mas principalmente dar dicas importantes pro tratamento, para prevenção, né? De quem ainda não tem artrose, porque infelizmente a artrose é um problema que um dia pode afetar a todos nós. Muito bom. Uma das coisas que acho que a gente precisa começar é, quando você tem uma dor muscular, quando você tem uma fratura, você, por exemplo, numa distensão muscular, você tem uma regeneração das fibras, você consegue ali com uma boa fisioterapia se recuperar, ficar bem. A fratura, o osso ali, muitas vezes ele simplesmente com a imobilização, enfim, ele acaba ficando quase que zero. Com as articulações, a gente tem a cartilagem. Eu queria que você falasse um pouquinho da cartilagem, do que ela é composta, se ela vai se desgastando mesmo com o passar do tempo e não tem o que fazer, e qual a função dessa cartilagem? Sim, com certeza, para os nossos ouvintes aí entenderem como prevenir melhor o desgaste, né? Com certeza precisa ter um conhecimento aí do próprio corpo, né? Que a gente chama de consciência corporal, né? Sabendo ouvir bem o próprio corpo, com certeza ele vai conseguir se prevenir melhor. A cartilagem, né? É parte aí da nossa articulação, né? Na verdade, nada ela mais é do que uma capa que reveste os nossos ossos, né? Se pegar, por exemplo, um osso comprido e colocar como se fosse, vamos dizer, um saco plástico na ponta dele, a cartilagem é só aquele plástico que reveste o osso. Ela é uma estrutura bem fina, normalmente ela tem cerca de 2 a 4 milímetros de espessura. Na parte principal, onde tem normalmente o que a gente chama de área de contato, né? A área principal de carga da cartilagem, normalmente ela é mais fina, assim, ela tem cerca só de 2 milímetros mesmo. Nessa camada de 2 milímetros, né? Ela tem 4 camadas, né? A cartilagem. Então ela não é um tecido simples que tem um único tipo de célula. Ela tem 4 camadas distintas, né? Porque a cartilagem ela tem uma função ali de deslizar, né? Uma sobre a outra, né? E tem a função de absorver um impacto, no sentido de proteger o osso da deformação. Então a camada mais superficial ela é importante para permitir o deslizamento da cartilagem. Diminuir o atrito. Diminuir o atrito. E as mais profundas, elas têm microamortecedores ali que vão ajudar a não deformar o osso que está atrás da cartilagem. E tem uma camada ainda mais profunda, né, que ela enraiza a cartilagem no osso, que é uma camada de fixação da cartilagem para ela não descolar do osso, num trauma, eventualmente. A cartilagem tem uma peculiaridade, né, que ela não tem inervação. Os nervos que recebem a dor estão ali no osso que está abaixo da cartilagem, que a gente chama de osso subcondral, né, que é o osso ali embaixo da cartilagem também que dá estrutura para a cartilagem ficar forte. Então, um osso forte torna uma cartilagem mais resistente à lesão. E ela tem uma peculiaridade que ela não tem circulação de sangue, né? Ela não tem vasos sanguíneos ali que nutrem a cartilagem. Por, né, não ter ali essa circulação de sangue, acaba que ela tendo uma baixa regeneração, né? Ela tem células vivas na cartilagem, né, que conseguem, de alguma maneira, dar uma manutenção ali, né, para a cartilagem se manter ali viva ali, né? Quando a cartilagem está íntegra, então as células que estão vivas ali conseguem manter a cartilagem funcionando bem. Quando perde ali, né, um pouco da cartilagem do tecido, daí ela acaba tendo um potencial de regeneração muito baixo, grande parte porque ela não tem essa circulação de sangue que traz os nutrientes. Da onde vem, né, esses nutrientes da cartilagem que mantém viva, né? Normalmente ela é nutrida mais pelo líquido que está em volta ali da cartilagem, que a gente chama de líquido sinovial, o líquido que está ali dentro das nossas juntas.
E para esse líquido nutrir bem a cartilagem, normalmente ele precisa de movimento, né? Atividades do dia a dia que geram movimento, caminhar, fazem a cartilagem ficar bem nutrida. E além dessa nutrição do movimento, né? Então caminhar, exercícios com certeza fazem muito bem para a saúde da cartilagem. Ela precisa também de um pouco de pressão para funcionar bem, né? Um pouco de impacto. Um pouco de impacto, né? Então tem estudos que mostram que a cartilagem que tem um pouco de impacto, ela é mais saudável, né? Então, existe sim, né? Com certeza a atividade física é muito, muito importante para a saúde adequada da cartilagem. Mas pode existir também um nível de impacto, né? Que seja, vamos dizer, se a gente exagerar aqui de uma maneira absurda, falar assim, se a gente jogar, por exemplo, 1 tonelada de carga na cartilagem, ela vai se machucar ali, né? Então, existe um nível certo de atividade física que vai fazer muito bem para a cartilagem. Existe um nível que pode fazer com que ela machuque, né? E com certeza essa é uma dica importante hoje, né? Que fazer um nível de atividade física faz muito bem para a cartilagem, né? E tem um nível certo para cada pessoa. Uma mesma pessoa pode correr e fazer muito bem para a cartilagem, uma mesma pessoa pode correr e acabar machucando, porque depende de outras condições físicas, né? Se a pessoa está com a musculatura forte, sobrepeso, etc. Tem mais uma peculiaridade da cartilagem que ela, né, ela vai se desenvolver mais, né, essas capacidades dela, principalmente na infância, né? Então, uma dica aí para os nossos ouvintes que são pais, né, que as crianças que fazem atividade física, principalmente atividades físicas mais intensas, né, com um pouco de corrida, pulos, exercícios de força, né, vai fazer com que ela torne um adulto com uma cartilagem muito mais resistente, não só a cartilagem, tem o osso embaixo da cartilagem que vai ficar mais duro, mais resistente com a atividade física, os músculos vão ficar mais fortes, né, os músculos são muito importantes para a saúde da cartilagem, porque na verdade a cartilagem absorve o impacto ali no sentido de mais proteger o osso da deformidade. Quem realmente absorve a energia dos exercícios são os músculos, né? E os músculos fortes absorvem melhor as energias dos exercícios. E na infância também que as crianças desenvolvem a coordenação motora, né? Tem um aprendizado motor que é fundamental para executar corretamente os movimentos, evitar os impactos e evitar até lesões, né? Tá. Agora, a gente na verdade, você falou bastante aqui e deu bastante informação sobre a cartilagem. A cartilagem, então, à medida que ela vai se desgastando, e parece que esse é um processo irreversível, né? Com o avançar da idade, você pode começar a ter essas dores, pode evoluir para uma artrose, e isso tem diversas razões, né? Que nem você falou, uma pessoa que não tem a execução muito boa do movimento, às vezes você executar o movimento pode fazer que com o tempo você gere esse desgaste acelerado da cartilagem, enfim, da articulação. Por outras vezes pode ser um processo traumático ou cirúrgico que eventualmente levou a esse processo de desgaste. Não tem, porque hoje a gente vê muita coisa sendo prometida em termos de suplementação para melhorar a qualidade da cartilagem. E aí a gente está falando de ácido hialurônico, que nem sempre, e aí eu vou separar o ácido hialurônico injetável daquele que é vendido em cápsula. Vou falar do colágeno, e aí você tem o colágeno hidrolisado, tem o colágeno C2, você tem outros condroprotetores, né? Condroitina, glucosamina, enfim. Esses suplementos, eles ajudam a preservar a cartilagem, eles regeneram a cartilagem. Qual é a função dessa suplementação? Como a gente falou, a cartilagem ela acaba tendo um metabolismo muito baixo, né? Então quando ela perde grandes camadas de cartilagem, é muito, muito difícil ali que ela consiga se regenerar, né? Quando ela atinge todas aquelas 4 camadas e tem aquela lesão profunda, né? Então, assim, tem tratamentos que vão ajudar mais na dor, né? Mas mesmo, né, aquele paciente que já tem um desgaste, sempre o que vai ajudar mais ele é tentar prevenir com que até aquele pequeno desgaste que ele tenha aumente ainda mais, né? Então, nesse sentido, com certeza aí que a parte mais importante é sempre realmente adequar as atividades físicas, né? Um paciente que tem um desgaste, ele vai conseguir fazer uma capacidade física menor aí de atividades de impacto, mas ele tem que adequar, com certeza, no momento, o que provavelmente vai ajudar mais esse paciente são um bom aconselhamento, né, com profissionais aí da saúde, do fisioterapeuta,
o educador físico, né? E daí sempre chega essa dúvida lá no consultório, né? Porque o paciente, às vezes, ele quer um remédio mágico ali para regenerar a cartilagem, né? Todo mundo quer a pílula mágica, né? Mas a cartilagem é uma coisa muito mais física ali, né? Então, as lesões da cartilagem são muito mais físicas, né? A cartilagem lá tem células vivas e elas sintetizam um pouco de colágeno, mas é muito pouco. A maior parte do colágeno que está ali na cartilagem, ele foi sintetizado antes dos 18 anos de idade, em qualquer adulto, né? Então, ela tem baixa potencial de síntese de colágeno. Mas o colágeno ali, quando ele passa no intestino, né, ele pode quebrar ali, virar aminoácido. O corpo pode fazer várias coisas com os aminoácidos, pode utilizar para ganhar massa muscular. Mas tem outras fontes de proteína que também são boas para isso, talvez. E tem realmente o colágeno tipo 2 que você toma, é um colágeno inteiro, né? Ele é pouco absorvido pelo intestino. Mas ele pode ter um efeito ali no intestino que a gente chama de imunomodulação. Ele acaba, vamos dizer, fazendo com que o corpo ali, né, pare de agredir menos ali aquele tipo de colágeno que é o mesmo que tem nas nossas cartilagens. Então ele tem sim um efeito comprovado de melhora nos sintomas. Não é o efeito que os pacientes imaginam, né, que aquele colágeno que você toma, ele vai depositar na cartilagem. Vai direitinho pro joelho. Mas ele tem algum efeito sim nos estudos aí que parece ter uma melhora dos sintomas, né? Melhora da dor, às vezes um pouco da rigidez. Tem outros tratamentos que podem afetar na dor. Tem muitas substâncias naturais e não naturais. Tem muitos remédios na farmácia que melhoram a dor e os sintomas, né? Anti-inflamatórios, analgésicos, né? Os anti-inflamatórios com certeza serem tomados com muito cuidado, né? De preferência com prescrição médica. Tem substâncias naturais que também atuam na dor, né? Tudo que atua na dor acaba tendo um benefício ali para o paciente. Benefício do dia a dia. Agora você tocou em pontos interessantes aqui. Normalmente o paciente ele quer ser curado, né? Ele quer ser emagrecido, ele quer que alguma coisa faça resolva o problema dele. Uhum. E pouco ele faz muitas vezes no sentido de melhorar a condição dele e o estilo de vida dele. Então hoje a gente sabe que a atividade física, em diversas situações, ela vai trazer ganhos e benefícios. Em relação às nossas articulações, esse ganho é muito claro, né? Você já falou aqui, quando você faz atividade física, você tem uma lubrificação melhor dessas articulações, você tem uma melhor condição. Você ganha massa muscular fazendo atividade física, você ganhando massa muscular, você diminui a sobrecarga nessas articulações. Uma pessoa fisicamente ativa tende a manter melhor o peso e, tendo menos peso, ela tende a sobrecarregar menos as articulações. Como convencer um paciente que esse autocuidado dele vai ser tão ou mais importante do que, enfim, uma suplementação aqui, uma fisioterapia pontual ali? Realmente no consultório, né, a maioria dos pacientes ele quer realmente esse tratamento mágico, esse remedinho que você vai tomar e vai curar a cartilagem, né? Mas tem que explicar com muita calma, tenta explicar, né, que realmente o benefício, né, do exercício, da mudança dos hábitos alimentares, que é muito importante também, né, o exercício ele faz bem para a cartilagem, né? Então, não só a atividade de fortalecimento, mas também um pouco de impacto ali. O osso precisa de um pouco de impacto para ficar forte, e esse osso forte é fundamental para uma cartilagem boa, né? Então são vários aspectos do exercício que são bons, além ainda do benefício de queimar um pouco mais de caloria, né, e ajudar às vezes num processo de peso. Mas sim, a maioria dos pacientes, né, eles acabam sempre tendo alguma coisa que podem melhorar na condição física, né? Então eu tento focar, né, às vezes tirar um foco um pouco, né, às vezes dos suplementos, porque é a parte menos importante, com certeza. Com certeza a melhora da condição física é a parte mais importante. Eu tento falar assim, não, o que melhora mesmo, né, é adequar realmente a atividade física, né, procurar se tem dificuldade de fazer sozinho, procurar uma boa assistência, uma boa reabilitação, a fisioterapia, né, um bom educador físico aí para orientar, porque e ter, né, persistir, né, e como eu sempre seu programa aqui, com certeza o que ajuda mais, né, é incorporar o movimento no dia a dia, né? Então o paciente às vezes ele faz tudo de carro, vai na padaria de carro ou, né, de transporte. Então, assim, pequenas caminhadas no dia a dia, pequenas modificações que são fáceis, né? Porque às vezes o paciente ele não tem tempo ali de ir na academia, ir na fisioterapia, alguma coisa. Então, esses pequenos movimentos, como a gente falou, a cartilagem precisa desse movimento, o osso precisa daquele um pouco de impacto. E se fizer isso ao longo de toda a vida, às vezes nem vai ter o desgaste, né? Com certeza desejado, é o desejado, porque como a gente falou, o desgaste não tem um
quando desgasta mesmo, não tem ela. A cartilagem é um tecido complexo, né? Ela tem essas 4 camadas. Não tem nenhum tratamento, nada que regenere essa cartilagem perfeita com essas 4 camadas, né? Tem muitas vezes, né, realmente falam aí de regeneração, tudo pode ter algum ganho ali de dor, de função, formar ali algum tecido fibroso ali, uma fibrocartilagem, mas o tecido da cartilagem ele é um tecido complexo, ele, né, para ele se formar, ele se forma ali no embrião, dentro do útero, né, da nossa mãe ali, então é uma engenharia genética ali muito do futuro, aí provavelmente fazer uma cartilagem complexa ali e que tome um remédio ali, uma injeção e ela vá se formar perfeitamente ali, né? Então, Agora, a dor, ela acaba limitando o movimento, né? Então, você acaba entrando num ciclo vicioso, que é a pessoa sente um pouco de dor e aí ela interrompe a atividade física, ela começa a evitar muito, muito impacto. Com isso, ela vai ganhando peso, ela vai perdendo massa muscular, a articulação vai ficando um pouco mais rígida e ela entra num processo que, evitando o movimento, ela acaba criando condições para que essa cartilagem, para que essa articulação sofra mais, né? E aí, para reverter esse processo, além desse trabalho de convencimento, procurar os profissionais ali, é fundamental. Mas você vê essa dor hoje que aparece e limita o movimento como um dos principais gatilhos para o início de processo de artrose? a dor, na verdade, né, o que sente a dor é o osso ali que está embaixo da cartilagem e os tecidos moles que estão em volta ali, né? Então, quando o paciente está com dor, normalmente, realmente, ele, de alguma maneira, está forçando ali um pouco a cartilagem e o osso ali que está sofrendo micro deformações ali, né? Então, a dor é uma proteção do nosso corpo, né? Tem pacientes que têm problemas raros, que não sentem dor nenhuma, né? E umas doenças bem raras, né? Que observa-se que nesses pacientes a cartilagem ela entra em colapso muito rapidamente, porque ele não sente dor e vai amassando aquele osso ali, ele vai afundando lá, né? Então, são doenças raras, né? Mas dá para exemplificar como a dor ela é protetora para nossa articulação. Mas tem um ponto de dor, né? Lógico, o paciente ele quer se livrar da dor, na verdade, né? Então, mas a gente tenta orientar, né? Que se é possível melhorar a dor só com as modificações ali do estilo de vida, né? Controle do peso, fortalecimento, muitas vezes é possível controlar a dor. E esse é o melhor tratamento quando o desgaste ainda está mais nas fases iniciais ou mesmo moderado, né? Chega num ponto que realmente, né, o paciente tem muita dor, começa a ter muita rigidez, né? A articulação pode começar a ficar instável, né? O joelho, por exemplo, que é a articulação mais acometida pela artrose, ele pode gastar mais de um lado e começa a entortar, né? Ficar torto, né? E quando chega nesse ponto, isso começa a afetar a saúde, né, do restante do corpo. Começa a afetar o outro lado, porque ele começa a forçar mais, ele começa a descer a escada 1 degrau por vez e afeta mais, acelera o desgaste da outra perna. Começa a afetar a saúde cardiovascular, né? Quando chega nesse ponto, né, eu tento sempre tratar, né, nas fases iniciais sem muito tratamento agressivo para dor. Mas quando chega nesse ponto que realmente ele não consegue desenvolver ali na fisioterapia ou nas atividades físicas, realmente nesse ponto às vezes a gente acaba sendo um pouquinho mais agressivo na dor para que ele consiga ter uma boa saúde geral, né, do corpo, né? Daí pode sim, tem os analgésicos, tem anti-inflamatórios, né? Às vezes tem casos que a gente faz até algumas infiltrações, até com corticoide, que é um tipo de anti-inflamatório, né? Não é muito bom, né? Mas acaba melhorando, às vezes, um pouco a dor do paciente, ele consegue fazer. O ácido hialurônico tem, né, uns estudos aí, uma melhora nos sintomas. Ele também não regenera a cartilagem, mas ele traz ali, em muitos pacientes, um alívio, em geral, não muito grande, né? Um alívio, né, temporário ali também, né, dos sintomas. Isso permite, às vezes, que o paciente consiga fazer atividade física, e fazendo atividade física ele vai desenvolvendo e vai melhorando. Porque se ele fica muito sedentário, o osso fica fraco, o músculo fica fraco, ele ganha peso. E daí a cartilagem vai ficando cada vez mais frágil, e daí ela vai ficar frágil até para as atividades do dia a dia, caminhar, descer uma escada. A pessoa perde a autonomia, vai começar a machucar a cartilagem, né? E daí chega num ponto, sim, que daí todos os tratamentos acabam começando a não fazer efeito para a melhora da qualidade de vida dessa pessoa. Daí, eventualmente, pode ser necessário alguma coisa mais resolutiva, né? Antes da gente falar e entrar, né, em eventuais tratamentos, como, né, em último caso, você vai ter as próteses, que evoluíram muito, né? E hoje você consegue ter uma qualidade de vida muito, muito parecida com o original de fábrica e por um bom tempo. Mas eu queria chegar na parte da fisioterapia. Uhum.
A fisioterapia, muito tempo, ela tinha começo, meio e fim. Em muitos casos, com esses pacientes que têm um quadro mais agudo de artrose, essa fisioterapia ela passa a ser, e até a ANS agora fez uma resolução onde ela passa a não ter fim. Existe uma fisioterapia nesse caso que ela é quase que uma manutenção de qualidade de vida e de funções da articulação? Sim, com certeza, né? Tem um limiar ali, né? Que o paciente faz um nível de atividade física, executa os movimentos corretos, ele vai tendo um ganho, né? E às vezes às vezes é difícil ele ter um ganho. Com certeza um acompanhamento, né? De um profissional especializado nisso, ele vai conseguir manter esse ganho ou ganhar mais força, ganhar mais massa óssea sem machucar muito a cartilagem, né? Então tem essa pequena nuance que é muito difícil, às vezes, né, quando o paciente já tem um pouco mais de desgaste, de conseguir fazer sozinho. Então, com certeza, tem muito benefício ali, principalmente, né, nessa fisioterapia aí, né, que vai trabalhar bem essa parte de ganhos aí do paciente, né, em todos os sentidos do condicionamento físico, né? E a acupuntura? A acupuntura, né, com certeza entra muito nessa parte de controle da dor, é uma vantagem que, né, tem muitos pacientes que têm benefícios, tem estudos que mostram que realmente eles acabam tendo um ganho, né, na dor, na qualidade de vida, e não tem, né, efeitos colaterais como anti-inflamatórios e tudo, né? Então, com certeza, eu aconselho sim os pacientes tem muitos pacientes que gostam e sentem muito melhor fazendo acupuntura, então ajuda sim, com certeza também. O Brasil é um país que envelhece, né? Em 2035 você tem dados mostrando que a população acima de 65 anos vai ser maior do que a de 18 anos. E o envelhecimento saudável, ele é fundamental para o país, né? Porque você precisa que essas pessoas sejam ativas, né? Então, quando a gente vai para a Coreia, por exemplo, você vê assim as pessoas de mais idade sendo muito produtivas. E aí, você, para ganhar muitas vezes essa autonomia de volta, a gente já falou aqui de vários tratamentos convencionais, da prevenção, mas eventualmente você vai ter que fazer algum tipo de cirurgia ou até mesmo colocar uma prótese, né? Quando que o paciente percebe que é a hora de colocar uma prótese e partir para um tratamento mais definitivo? Tio, observa, né, como mencionei, que realmente chega num ponto que aquela articulação comprometida, né, porque ela não gera só dor, né, ela gera rigidez, ela gera instabilidade, ela gera deformidade, daí isso acaba prejudicando muito a marcha, começa a prejudicar outras partes do corpo. Né, às vezes antes de que outras partes piorem muito, principalmente a saúde cardiovascular, né, se o paciente não consegue mais realizar pequenas caminhadas, fazer as atividades ali, fora que piora muito a qualidade de vida, né, então chega um ponto que o ortopedista, os profissionais de saúde que estão acompanhando podem sugerir ao paciente que ele pode ter o benefício de fazer, por exemplo, uma prótese, né? Não existe assim, o paciente, cabe, eu acho que os profissionais que estão acompanhando indicarem que ele pode ter um benefício de fazer, né? Hoje, vamos dizer, as próteses, né, com certeza evoluíram muito, né? Os riscos até da cirurgia diminuíram, os cuidados perioperatórios, a reabilitação mais precoce, por exemplo, os pacientes que andam no dia seguinte, depois de uma prótese, chegam até a ter 4 vezes menos chance de trombose, por exemplo, dos que demoram mais, né? Tem cuidados para prevenir infecção, cuidados para prevenir outras complicações, tem medicações que diminuem o risco de um sangramento excessivo, por exemplo. Então, os riscos dessas cirurgias diminuíram, né? Se um paciente é bem avaliado, né, clinicamente, se ele está bem compensado, hoje, são cirurgias hoje consideradas até de um risco baixo, mas toda cirurgia tem um risco, né? Com certeza cabe, né, a orientação correta. Também, às vezes, cabe orientar, né, o que vai acontecer caso ele não faça a cirurgia, né? Porque muitos pacientes, às vezes, nada, infelizmente, que está muito ruim, às vezes pode até ficar pior, né? Então, às vezes, um desgaste que já está muito limitante, às vezes tem pacientes que a gente observa ali que daí já, né, demoram muito e realmente a condição clínica piora, o paciente às vezes para de andar, fica de cadeira de roda, a parte cardiovascular às vezes já chega num ponto que às vezes até impede de fazer a cirurgia, né? Então, tem um momento não certo, né? Mas tem um momento indicado, né? Indicado, mas é uma decisão do paciente, junto com a família, junto com todos os profissionais que estão acompanhando ele, com certeza. Não existe. Porque você tocou em pontos interessantes, né?
Ok, você tem uma hora ali que está limitando muito o seu dia a dia, mas o ser humano é danado, né? Ele vai se adaptando. E hoje ele tem o carro, ele vai conseguindo fazer as funções, mas obviamente isso limita demais. E aí ele acaba empurrando isso o máximo que ele pode. Porém, aí você tocou num outro ponto. Normalmente, quando você empurra muito, você vai chegando numa idade mais avançada. Você pode ter outras complicações de saúde que podem tornar a cirurgia um pouco mais de risco, né? E quais são as articulações hoje que são mais acometidas pela artrose? É quadril, é joelho, e essas são as principais, e todas elas vocês hoje, a medicina hoje dá condição de ter uma prótese ou alguma coisa que possa fazer a função da articulação original? As próteses mais realizadas, né? São joelho, quadril, ombro muito menos, né? E outras articulações, o tornozelo muito mais raro também. É bem raro, né? Mas com, você mesmo mencionou, o envelhecimento da população e o ganho de peso que a população tem ganhado, a articulação mais afetada vai ser o joelho. A tendência é que cada vez tenha mais próteses de joelho. No quadril, só 25% das próteses do quadril que estão relacionadas, por exemplo, à obesidade. No joelho, chega a ser 2/3 das próteses estão relacionadas de alguma maneira à obesidade. Então, eu acabo especializando mais em joelho, né? Então, a minha área, assim, tem tido grandes evoluções, né, nas próteses, né? Como mencionei, por exemplo, tem técnicas mais novas que vêm sendo estudadas, né? Que tem estudado, como mencionei, a técnica aí de alinhamento cinemático, né? Que tem estudos aí randomizados que têm mostrado que os pacientes podem ter uma melhor função, né? Como a gente falou aqui, outro no quadril, tem grandes avanços aí nas tecnologias das próteses, tem alguns cirurgiões fazendo algumas vias de acesso diferentes, que parece que tem uma reabilitação um pouco mais precoce, né? Então, a prótese de ombro às vezes é um pouco mais rara, mas tem, né, muitas novidades também, né? Muitas coisas novas que melhoram a qualidade de vida do paciente, com certeza. Uma prótese de joelho, para o cara ter a vida normal ali 3 meses? Isso varia muito, né? De paciente para paciente. Lógico, tem pacientes que, como a gente falou, entram para fazer a prótese num estado de fragilidade muito grande, né? E tem pacientes que têm um osso muito bom, são fortes, né? E às vezes machucou ali o joelho ali em alguma atividade esportiva, tudo, né? Então, a recuperação varia muito, né? Mas hoje, como a gente falou, tem feito essa técnica de alinhamento cinemático que não corta os ligamentos do joelho. É uma técnica que tenta devolver ali o alinhamento natural do joelho, como o joelho funcionava antes de desenvolver o desgaste. E fazendo isso, muitos pacientes ali, a maioria dos pacientes, na verdade, consegue, por exemplo, andar no dia seguinte, dando carga, né? Por exemplo, com um andador ou com uma bengala. E tem uma alta precoce no primeiro ou segundo dia, mas depois de 3 meses, a maioria está andando com certeza bem, né? A maioria acaba tirando, por exemplo, a bengala em média com 4, 5 semanas, né? Então, mas varia a recuperação. Tem pacientes que estão, né, com a musculatura muito frágil, né? A prótese só faz a articulação ali voltar a funcionar melhor, depois, né? O motor mesmo do nosso corpo são os músculos, né? Exato. Com certeza. Bom, caminhando para o final do programa, eu tenho sempre um quadro aqui que eu peço uma dica para o nosso especialista. 3 dicas para levar para casa. Queria que você desse 3 dicas para a pessoa cuidar bem das articulações, para manter essas articulações mais saudáveis por mais tempo. Bom, a primeira dica, né, com certeza é fazer uma atividade física que seja de acordo com a sua capacidade física, né? Você pode procurar orientação para isso, né? Se você está fazendo uma atividade física e não está sentindo dor, com certeza, né, muito provavelmente ela está sendo adequada, né? A segunda dica, principalmente para os nossos ouvintes pais, né, como mencionei, a atividade física, né, até de alta intensidade, é muito, muito importante na infância para desenvolver articulações saudáveis, né, com cartilagem saudável, osso mais forte, músculos mais fortes, o aprendizado motor melhor, né? E, então isso com certeza vai ajudar a prevenir. A terceira dica, né, acho que para os nossos ouvintes aí que têm problemas mais graves aí nas articulações, né? A medicina nos últimos 20 anos aí evoluiu muito, então tem lesões que antes,
não era possível serem reparadas, por exemplo, as lesões traumáticas dos meniscos, por exemplo, que antigamente às vezes eram removidas, né? E hoje é possível, em muitos casos, costurar ali, né? Quando o menisco rasga ali e é abordado rápido, muitas vezes é possível costurar, por exemplo, o menisco, que é um tecido fundamental para que o paciente não tenha desgaste na cartilagem. Uhum. E mesmo nos casos que o paciente tem um desgaste mais grave, né? A medicina também evoluiu muito, as próteses, né, vem se desenvolvendo, tem técnicas mais modernas, como a gente falou, tem vias de acesso, materiais modernos. No joelho tenho feito mais, como a gente falou, essa técnica de alinhamento cinemático, que tem tido resultados promissores nos estudos. Então é isso, né? Com certeza, fazendo tudo isso, vamos permitir que os pacientes tenham uma melhor qualidade de vida e consigam fazer suas atividades, que com certeza é isso que importa, né? Fazer as atividades que fazem os pacientes se sentirem bem e serem felizes, né? Com certeza. Exato. A gente está aqui para estimular um estilo de vida mais saudável e melhorar a qualidade de vida por muitos e muitos anos, né? Quer dizer, a medicina evoluiu tanto, da condição da gente viver mais, a gente tem que viver melhor também. Então, eu queria agradecer, dicas super valiosas. Muito obrigado por sua presença. Muito obrigado. Até mais. O Bem-Estar em Movimento fica hoje por aqui. Se você gostou desse papo, compartilhe com seus amigos. O Bem-Estar em Movimento está disponível em todas as plataformas de áudio, em podcast e no aplicativo da CBN. O programa de hoje teve a produção da Joana Cafuri, do Bruno Teixeira, a edição do Rafael Furugem e os trabalhos técnicos da Priscila Gubiotti. Bom fim de semana a todos e grande abraço. Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala.